Olá pessoal, Alexandre aqui mais uma vez. Vamos então trabalhar agora na solução da terceira atividade oferecida para os alunos da Escola Politécnica no curso de Cálculo 1 na edição de 2023, tá? São sempre ali 2 ou 3 exercícios, tudo bem rapidinho. Vamos lá, aqui são 3 e o primeiro é esse, né? Uma questão envolvendo o teorema do valor médio, o teorema do valor intermediário, esse tipo de coisa. Então, você tem uma função que está definida no intervalo fechado, é contínua nesse intervalo fechado e derivado no seu interior. Ele fornece algumas informações. Vamos começar com as informações sobre valores e depois a gente estuda o que está acontecendo concretamente com a derivada. Tá? Então, vamos colocar uns eixos aqui, tentar fazer uma estimativa de esboço para o que seria o gráfico da f. Né? Então, as informações bacanas ali, a gente tem o ponto menos 1, tem o 0 que está na origem, tem o ponto 1 e o ponto 3, tá? Tá fora de escala, mas o que a gente vai fazer aqui, essa informação, a escala não é tão importante assim. Então, o último item, né, precisamente esse aqui, a gente vê que a função no menos 1 e no 0 valem 0, tá? Então, o gráfico passa certamente por esses dois pontos aqui. No ponto 1, a função vale 3. Tá? E no ponto 3, a função vale menos 1. Então, a gente sabe que esses pontos que estão indicados aqui são pontos pelos quais o gráfico da função f passa com certeza. Tá? As outras informações. A primeira, isso para a gente que a derivada é positiva no intervalo 0,1. O que quer dizer que a derivada é positiva num certo intervalo? Quer dizer, pelo teorema do valor médio, que a função é crescente nesse intervalo, tudo bem? Então, eu não sei como é o gráfico da f, mas ele é um gráfico de uma função crescente aqui nesse trecho. Depois, de 1 até 3, ela é uma função estritamente decrescente. Então, ela vai ter que sair desse ponto e chegar aqui embaixo, né? Sair do ponto 1, 3 e chegar no ponto 3 menos 1, de uma maneira contínua, através de uma função contínua, porque a f assim é. E aí a gente sabe que eu vou ter que sair desse ponto e chegar lá embaixo sem tirar a caneta do papel. Ou seja, aqui está com um biquinho, mas não tem porque a função é derivada. Tá? Então, isso me garante que, por conta do teorema do valor intermediário, tem pelo menos um ponto C aqui. Pelo menos um, veja o que eu estou falando por enquanto, pelo menos um ponto C, onde a função vale 0. Se poderia ter mais ou não, a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem. E no trecho menos 1, 0, eu não tenho nenhuma informação sobre a derivada, e vamos ver o que a gente consegue dizer a respeito dessas informações aí que estão dadas. A primeira, né? Ele pergunta, é possível que a derivada seja estritamente positiva em todos os pontos aqui, no intervalo de menos 1 até 0? Bom, se é uma função contínua nesse intervalo fechado derivável no interior, porque é uma restrição da f, e a função atinge o mesmo valor em 2 pontos, a gente sabe que tem o teorema de Rowley, né? Seja ela crescente ou decrescente, ou como for, pode fazer qualquer coisa assim, tá? O que a gente sabe do teorema de Rowley é que, como nos extremos o valor é o mesmo, tem pelo menos algum ponto ali no meio, um certo ponto C ali, onde a derivada tem que ser 0, né? Então, é o teorema de Rowley, tá? Então, essa afirmação aqui é falsa, a primeira, e o motivo que torna ela falsa é o teorema de Rowley. Vou deixar assim. O teorema de Rowley garante que tem pelo menos um ponto entre menos 1 e 0, onde a derivada vale exatamente 0 e, portanto, ela não pode ser positiva em todos os pontos. Ok? Legal. Se eu consigo desmontar isso, ótimo. Esse aqui não foi tão ótimo, mas beleza. Então, ok, a primeira afirmação é tida como falsa, já estamos convencidos disso. E se sobrou alguma dúvida, sempre basta escrever para a gente aí nos comentários, tá? A equação f de x igual a 0 tem exatamente uma solução no intervalo de meio até 1/3. Então, vamos lá. Ponto x igual a meio está aqui. Eu quero saber se é verdade que a função, o gráfico da função cruza o eixo x uma única vez
ao longo dessa trajetória. Não sei se é exatamente essa que eu desenhei, tá? Mas qualquer que seja a outra com as informações obtidas, vamos ver o que a gente pode dizer. De meio até 1, eu garanto para você que a função é estritamente crescente porque a primeira derivada é positiva de 0 até 1, tá? Então, se ela está nesse valor aqui positivo, ela só vai subir. Por que ela está no valor positivo aqui? Porque ela valia 0 no 0 e é estritamente crescente. Então, para qualquer x entre 0 e 1, o valor de x sendo maior do que 0, o f de x tem que ser maior do que f de 0, que é 0. Então, isso me garante que o f de meio está aqui para cima, uma quantidade positiva, beleza? E aí, eu sei que até 1 o gráfico vai subir, porque a função é estritamente crescente, derivada positiva. Do 1 até o menos 3, a derivada é estritamente negativa. Então, o gráfico vai sempre descer, sempre descer. Então, subindo até o valor dela no ponto 1, que é 3, ela nunca cruza o eixo x, e depois, como ela sempre desce, ela só vai cruzar uma única vez. Por quê? Porque se ela tivesse que cruzar duas vezes, ela ia precisar descer e depois subir. Na hora que ela sobe, eu teria que ter a derivada positiva dentro do intervalo 1, 3, e isso não acontece. A derivada é negativa em todo o trecho. Então, isso me garante que entre meio e 3, o gráfico da f, não sei se é exatamente esse, mas ele só pode cruzar, qualquer que seja a f satisfazendo essas condições, o gráfico só pode cruzar o eixo x uma única vez, tá? Então, a afirmação é verdadeira. Exatamente uma. E veja que a gente usou um combo de teoremas, né? Se você quiser pensar aqui, a gente usou o teorema do valor médio para garantir o crescimento e o decrescimento, e depois o teorema do valor intermediário, porque se ela é positiva no ponto x igual a 1, negativa no ponto x igual a 3, sendo contínua, tem que existir algum valor aqui no meio onde ela vale 0. O teorema garante que existe pelo menos um teorema do valor intermediário. O teorema do valor médio, como a função é decrescente, garante que existe no máximo um. Se cruzar, só cruza uma vez. E o teorema do valor médio garante que cruza pelo menos uma vez. Juntando essas duas informações, a gente vai ter que o gráfico cruza o eixo x exatamente uma única vez. Tá? Então, para o item 3, a gente tem o seguinte. Está olhando a equação f' de x igual a menos 2, né? E eu quero saber se existe algum ponto x, tal que f' de x é igual a menos 2. Isso dentro do intervalo 1, 3. Isso aqui tem toda a cara de ser um teorema do valor médio, né? O que a gente sabe? O que o teorema do valor médio diz? Vou aplicar para os pontos 1 e 3, tá? A gente sabe que f de 3 menos f de 1 dividido por 3 menos 1, isso é igual a f' de c para algum c dentro do intervalo aberto 1, 3. Né? Isso é exatamente o que diz o teorema do valor médio. Se a função f é contínua no intervalo fechado, derivada no c interior, então existe um ponto c entre os extremos desse intervalo, onde vale que f de b menos f de a sobre b menos a é exatamente igual à derivada da função nesse ponto. O que isso quer dizer? Que existe pelo menos um ponto onde a reta tangente tem o seu coeficiente angular dado pelo coeficiente angular da reta que liga os extremos do gráfico. Tá bom? Então vamos tentar fazer essa conta e ver quanto que dá, né? Quanto vale f de 3? F de 3 vale menos 1. F de 1 vale 3. Então, menos 3 menos 1 sobre 2. Isso dá exatamente menos 2. Então, o teorema do valor médio me garante que existe pelo menos um C, onde a filhinha de C é exatamente igual a menos 2. Né? E, portanto, essa afirmação também é verdadeira. Ok? Aqui segue do TVM. E essa anterior segue do teorema do valor médio mais o teorema do valor intermediário. Legal. A afirmação 4. O valor máximo da função em todo o trecho, né, agora a gente está pegando de menos 1 até 3. É verdade que o valor máximo da função é o seu valor no ponto x igual a 1? Cuidado, dá vontade de dizer que é verdade, mas
A gente pode dizer que isso é verdade com certeza no intervalo de 0 até 3. Tá? Mas eu não tenho nenhuma informação no intervalo de -1 até 0. Por exemplo, essa função ela podia ter um comportamento como esse, né? Ela vale 0 no ponto -1, sobe até um valor bem grande, desce e depois chega valendo 0 no 0. Tá? Então, como não tenho nenhuma informação sobre a derivada da função f no interior do intervalo -1, 0, nesse trechinho aqui, eu não consigo garantir que o valor da função nesse trecho obrigatoriamente é menor do que o valor na função no ponto 1, ou que é maior. A gente não tem nada para dizer nessa situação, tá? Então, por isso, eu não consigo garantir a validade dessa afirmação na situação geral que está dada aqui. Então, essa afirmação é uma afirmação falsa. Ela é falsa justamente pela falta de informação da derivada de f nesse trechinho, tá? E aí a pergunta é a equação f de x igual a -3, né? Então vamos desenhar meio fora de escala de novo. -3, a pergunta é, será que uma função com essa cara pode ter algum ponto onde ela vale -3? Claro que sim, né? Veja que pode ter e não obrigatoriamente tem. Então eu podia desenhar uma função aqui, como não tem a derivada, ela podia ser negativa, decrescer, subir e emendar aqui. Então é possível ter sim essa condição satisfeita, né? Existir pelo menos um ponto, e aí poderiam até ter vários, né? Eu desenhei uma possibilidade gráfica, mas ele podia descer aqui, subir um pouquinho, voltar de novo, podia ter até infinitas soluções f de x igual a -3 nesse trecho, tá bom? Então, essa afirmação também é verdadeira. Beleza? Alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado clara, ou precisa de um retoque, ou uma explicação mais detalhada, fica à vontade para comentar aí, tá? Vamos passar então para a próxima questão, que é a questão 2. É uma outra questão de um caráter um pouco mais genérico, tem uma função g ali que a gente não sabe o que é, mas é dada uma informação importantíssima a respeito dessa função g. É dito que a derivada dela é positiva em todo o seu domínio, tá? Ou seja, isso me garante automaticamente que a função g é uma função crescente. Na verdade, estritamente crescente, né? Tá bom? E essa informação vai ser uma informação muito importante porque a gente vai fazer a seguir. Então, sabendo que eu tenho essa função g, eu vou olhar para h, que é uma composta de funções. É exponencial composta com a função g, composta com a função que está ali dentro do parênteses, né, 16 sobre x mais x, tá? Então, estou querendo saber se o ponto x igual a 4 é um ponto de mínimo. Quando eu falo só mínimo, eu quero dizer se ele que é um mínimo global, tá? Se eu quisesse mínimo local, estaria escrito explicitamente isso. Então, vamos tentar ver se ele é um ponto de mínimo global. Bom, eu estou no intervalo aberto, tá certo? X de 0 até mais infinito é um intervalo aberto. O que a gente sabe a respeito dos pontos de mínimo? No intervalo aberto, são pontos, todo ponto de mínimo global é um ponto de mínimo local, em particular, e pontos de mínimo local em intervalos abertos devem satisfazer a condição de que a primeira derivada deles nesse ponto é zero. A primeira derivada da função nesse ponto é zero. Isso é o que o pessoal chama de teorema de Fermat, tá? Então, vamos calcular a derivada de h de novo, né? h', e vamos estudar a condição ponto x igual a 4, ver se a derivada é zero nesse ponto ou não. Lembrando que só a derivada ser zero não garante nada, né? A gente pode ter pontos onde a derivada é zero e esse ponto não é nem mínimo local, nem máximo local. O exemplo que vem à cabeça é sempre a origem para a função x ao cubo. Vamos calcular a derivada. A derivada exponencial é uma regra da cadeia, né? Então vai ficar a exponencial, derivada exponencial ela própria no ponto em questão, 16 sobre x mais x, e multiplicar pela derivada do que está dentro do exponencial, que é o que? G', calculada nesse ponto, vezes a derivada do que está dentro da g, né? A derivada do que está dentro da g é menos 16 sobre x2 mais 1. Se você quiser arrumar um pouco isso, vai dar e elevado a 16g, calculado em 16 sobre x, g' nesse mesmo ponto,
não sei se já deu para perceber, né? Que aqui vai ter, quando eu tiro o mínimo, vai ficar um x². Eu vou ter x² menos 16, para ficar mais fácil de estudar depois. Tá bom? Então, o que a gente percebe nessa expressão é muito fácil de olhar. A exponencial é sempre positiva, g' é sempre positivo por hipótese e o x² é sempre positivo, né? Então, todo esse termo aqui, ele é positivo. Então, o que manda no sinal da derivada da h é a expressão x² menos 6. E essa a gente analisa tranquilamente, né? É uma parábola de boca para cima, né? x² menos 16. Parábola de boca para cima com as raízes sendo menos 4 e 4. E olhando para isso, a gente já consegue dizer que o x igual a 4 é um ponto de mínimo local. Por que ele é um ponto de mínimo local? Porque antes, né, se você pensar aqui no 4 e monta aquela tabelinha que a gente usualmente faz, né? Pensar localmente, eu posso pensar que o x está maior do que 0. Estou querendo estudar uma vizinhança do 4. Então, antes do 4, o f' é negativo, e depois do 4, o f' é positivo. Isso quer dizer o quê? Que a minha função f ela decresce até 4 e cresce depois. Tudo bem? Então, isso garante para a gente que o ponto x igual a 4, então no item 1, por enquanto eu garanto que x igual a 4 é um ponto de mínimo local. Ok? Como é que eu faço para ver que esse ponto de mínimo local é um ponto de mínimo global? Bom, a tua função g é uma função crescente, já sabemos disso. E quando você compõe uma função crescente com qualquer outra função, os pontos de máximo e mínimo dessa função original são preservados pela g. Então, como o x menos a função 16 sobre x mais x tem exatamente um ponto de mínimo local no ponto x igual a 4, g calculado em 16 sobre x mais x também vai ter um ponto de mínimo nesse ponto. E exponencial uma outra função crescente vai continuar preservando isso. Então, o que a gente conclui é que o ponto x igual a 4 é o ponto de mínimo local e não tem nenhum outro. Então, ele é o único ponto de mínimo local de uma função contínua, definida no intervalo aberto, derivável e tudo mais. Então, se ele é o único ponto de mínimo local, ele é um ponto de mínimo global. Tá? Então, isso garante para a gente que x igual a 4 é mínimo global. O único ponto crítico. Tem um único ponto crítico, que é um ponto de mínimo, então ele é um ponto de mínimo global. Tá bom? No item 2, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Eu estou olhando agora para um intervalo que é um intervalo fechado. Tá? Então, eu tenho a função h, que continua sendo uma função contínua. Perdi aqui, depois vamos voltar. É uma função contínua, tá bom? Então, h é uma função contínua, definida agora, estou olhando só no intervalo fechado de 5 até 6. O Teorema de Weierstrass diz para a gente que existe um ponto de máximo e um ponto de mínimo nesse intervalo, e a gente sabe que se esse ponto de máximo ou mínimo está no interior do intervalo, então a derivada nesse ponto tem que valer quanto? 0. Aí eu observo, nesse ponto, qual é o sinal da derivada, né? Quanto vale a galinha de x? A gente é capaz de dizer que isso é sempre positivo para todo x dentro do intervalo aberto de 5 até 6, certo? Estudamos aqui o sinal da derivada, veja. Quando x é maior do que 4, a derivada é sempre positiva, a derivada da h, né? Então isso me garante que nesse trecho a função h é crescente. No intervalo aberto 5, 6, mas como ela é contínua, isso se estende para o fecho do intervalo, né? Se ela é crescente no interior e contínua em todo o intervalo fechado, quer dizer que o extremo direito é menor, o valor no extremo direito é maior do que o valor em todos os outros pontos,
e o valor no extremo esquerdo é menor do que o valor em todos os outros pontos. E aí, com isso, a gente conclui que o ponto de máximo é exatamente o ponto x igual a 6, né? Se ela é estritamente crescente nesse intervalo, onde que vai ser o maior valor? No extremo direito, que pertence ao intervalo, porque eu estou no intervalo fechado agora. H de 6 é o valor máximo. Ou seja, o valor máximo é atingido no ponto x igual a 6. Então a primeira afirmação é verdadeira, a segunda afirmação também é verdadeira, e a terceira a gente vai decidir agora, né? Então a função h tem um ponto de máximo no intervalo de 0 até mais infinito. Vamos pensar, o que é ter um ponto de máximo no intervalo de 0 até mais infinito? Se é um intervalo aberto, se ela tem um ponto de máximo, esse ponto de máximo é um ponto de máximo local, teria que satisfazer a derivada igual a 0, né? Então, se eu tento pesquisar os pontos onde a derivada vale 0, eu concluo que são exatamente... Se você resolver a equação, pode ser x igual a 4 ou x igual a menos 4. Mas uma vez que o nosso domínio é somente o conjunto dos números reais positivos, então não tem muito o que fazer, né? Só x igual a 4. E esse cara aqui a gente já viu que é um ponto de mínimo local. Então, o único cara que tinha chance de ser ponto de máximo, a gente estudou antes e viu que é mínimo. Então, não tem um ponto de máximo. Essa terceira afirmação é falsa. Tá bem? Então, isso termina essa segunda questão. Dúvidas, comentários, escrevam lá, por favor. Vamos passar para a próxima, que é a questão 3, é um estudo de máximos e mínimos de uma função cúbica. Também super tranquilo, a gente sabe o que fazer, né? Para estudar pontos de máximo e mínimo, o que a gente precisa é estudar a primeira derivada da função f, que nesse caso vai ser x ao quadrado mais 5x, tá certo? E aí a gente consegue estudar o gráfico dessa função, ó, parábola de boca para cima, as raízes são menos 5 e 0, tá certo? Então, menos 5 e 0. E com isso a gente monta aquela valorosa e clássica tabelinha, né? Eu vou ter menos 5, vou ter o 0. Estudando o sinal da derivada, eu vou estudar o crescimento da f. Antes do menos 5, a gente vê que a derivada é estritamente positiva, e portanto a f é uma função crescente. Entre as duas raízes, o valor da derivada é negativo, e portanto a função é decrescente. E depois do 0, a derivada é positiva e, portanto, a função volta a ser crescente. Olhando para isso, a gente conclui rapidamente que x igual a menos 5 é um ponto de mínimo local. Mínimo local, ok? E x igual a 0 é um ponto de máximo local. Pergunta, são globais? De jeito nenhum, né? Por que eles não são pontos de máximo? Por que o ponto x igual a 0 não é um ponto de máximo global? Porque, olhando para a expressão aqui, você vê que quando x tende para infinito, o f de x tende para infinito. Então, o valor da função fica tão grande quanto eu quiser. Não assume máximo e, de maneira análoga, quando x tende para menos infinito, esse fator aqui, essa parcela é a dominante, x vai tender para menos infinito e, portanto, não tem chance de ter um menor valor. Então, esses pontos são pontos críticos que, pela análise do sinal da primeira derivada, são, de fato, pontos de máximo e mínimo locais. Então, o ponto de máximo local acontece quando x é igual a 0, e o ponto de mínimo local acontece quando x é igual a menos 5. E aí, com isso, a gente não sabe desenhar o gráfico completamente, né? Nesse ponto da matéria não tínhamos estudado ainda concavidade. Mas a gente sabe fazer uma aproximação por retas, desse gráfico. Então, a gente tem aqui os pontos importantes que apareceram, são menos 5 e o 0, tá? O que a gente pode dizer? Que até a função, ela vem do menos infinito, com certeza, é estritamente crescente.
Ela tem uma raiz ali, com certeza, atinge o valor máximo no ponto x igual a menos 5, botou menos aqui. Depois ela é decrescente, tá? Veja que eu estou desenhando sem me atentar com cavidade de propósito, né? Só melhorar essa segunda parte aqui, não estava aparecendo o gráfico de uma função, né? Aqui, esse ponto é um ponto de máximo local e aqui depois ela volta a subir e vai para o infinito de novo. A gente sabe que uma cúbica, as concavidades não são exatamente essas, mas, repito, com a teoria que a gente tinha visto até o momento, não temos essa informação, tá bom? Então, o que a gente consegue fazer? Eu quero estudar o número de soluções da equação f de x igual a 1. F de x igual a 1 consiste exatamente em descobrir qual é o número de vezes que o gráfico corta a reta horizontal com altura 1. Né? E aí que a gente percebe isso. Como ela vem do menos infinito e estritamente crescente até o menos 5, e aí precisa fazer uma conta. Né? No x igual a menos 5, esse número é positivo. Tá? Isso você vê meio rápido até. Né? F de menos 5 eu não sei exatamente quanto é. É um número bem grandão, mas é positivo. Por que ele é positivo? Porque eu vou ter aqui 125 sobre 2, né? 125 sobre 2 e aqui menos 125 sobre 3. Como o denominador do fator negativo é maior, o resultado é uma conta positiva. Então, no ponto x igual a menos 5, a função é positiva. E como ela é estritamente crescente vindo do menos infinito, ela cruza a reta y igual a 1 pelo menos uma vez. Então tem exatamente um ponto, porque a função é só crescente até lá, tem exatamente um ponto antes do menos 5, onde a função vale 1, aí depois, do menos 5 até o zero, ela decresce, e como ela é contínua, ela vai ser obrigada a atingir todos esses valores, é o mesmo argumento que eu omiti na coisa anterior, ela sai desse valor positivo, chega no zero, ela é obrigada a atingir todos os valores aqui no meio, porque ela é uma função contínua, e como ela é estritamente crescente, ela atinge o valor 1 exatamente uma única vez. E aí, de novo, no zero ela vale zero, ela cresce até o infinito, e como é contínua, ela vai ser obrigada, a sua imagem vai sair do zero e vai subir até o infinito, então ela vai ser obrigada a passar pelo número 1, e passa uma única vez, por quê? Porque a função tem um derivado positivo estritamente crescente. Então, fazendo a conta, a gente tem quantos pontos, né? 1, 2, 3. O número de vezes que o gráfico corta a reta horizontal y igual a 1, ou seja, o número de vezes em que eu tenho f de x igual a 1 é exatamente 3, tá bom? De maneira totalmente análoga, você faz o mesmo estudo para y igual a menos 1, né? E aí você percebe que do menos 5 para frente, pelas análises que a gente fez, do menos 5 para frente a função é estritamente positiva. Então, de novo, a gente vai se atentar a esse trecho. Como ela vem do menos infinito e sobe até um valor positivo no menos 5, ela vai cruzar o y igual a menos 1 uma vez. E como ela é estritamente crescente nesse trecho, ela vai cruzar exatamente uma vez nesse ponto aqui, que por uma outra análise também com a derivada, você percebe que é um valor menor do que o ponto onde ela valia o que a gente tinha encontrado anteriormente, esse aqui, né? Então eu vou ter esse ponto, que vai ter então uma única solução. Então eu consigo estudar o número de soluções de uma equação cúbica só usando a primeira derivada do termo que não depende do termo que não é constante dessa função, tá bom? Isso mata então a questão 3. Fizemos os 3 exercícios. Dúvidas, comentários, sempre à disposição nos comentários do YouTube, tá ok? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.